Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, um homem visionário e polêmico que revolucionou a indústria no Brasil durante o século XIX. Então prepare-se para conhecer a trajetória deste ícone da nossa história, um empreendedor incansável que desafiou convenções, construiu um império e perdeu tudo o que construiu, mas que além disso deixou marcas significativas na nossa história. Se esse assunto te interessa, bem-vindo, você acabou de chegar ao lugar certo. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. No dia 28 de dezembro de 1813, em Arroio Grande, município de Jaguarão, no atual estado do Rio Grande do Sul, nasceu Irineu Evangelista de Souza, um jovem que era órfão de pai, mas que foi criado por sua mãe, de origem portuguesa. E aos 9 anos de idade, o jovem Irineu foi morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou inicialmente como caixeiro. E apesar de todas as dificuldades, Irineu demonstrou sempre, desde pequeno, perspicácia e inteligência, e nesse tempo atuou em muitas outras áreas, a fim de ajudar a sua própria família e também a sua condição de vida. Em 1830, ainda no Rio de Janeiro, Irineu foi trabalhar em uma importadora, onde aprendeu a falar inglês e também teve o primeiro contato com a contabilidade. Já no ano de 1839, Irineu acabou adquirindo essa própria empresa, onde praticava inclusive a compra e venda de trabalhadores africanos escravizados. E logo a partir da década de 1840, Irineu começou a diversificar os seus negócios. Após uma viagem à Inglaterra, esse empreendedor acabou comprando um estaleiro em 1846, lá no Rio de Janeiro. E em menos de uma década de atuação, já havia construído mais de 70 embarcações. E para gerenciar seus empreendimentos, Irineu contava com capital próprio, mas também participou de algumas associações e manteve importantes relações comerciais com a Inglaterra. Fatos que, por um lado, alavancaram a sua carreira empresarial, mas que, por outro lado, custaram muito caro ao longo de sua vida. No ano de 1854, Irineu Evangelista foi responsável pela criação da primeira estrada de ferro do Brasil, que era sinônimo de progresso no século XIX. Uma pequena linha férrea que ligava a cidade do Rio de Janeiro até Petrópolis, localizada no estado do Rio de Janeiro. Seu nome sempre esteve intrinsecamente ligado à construção das principais estradas de ferro do Brasil, fosse em São Paulo, em Pernambuco, na Bahia e no próprio estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, por conta de seus valorosos serviços prestados à nação, Irineu Evangelista recebeu um título muito especial. Foi chamado então de Barão de Mauá, que é como eu irei me referir a partir de então ao nosso personagem. Muito além da titulação, esse era o reconhecimento de um dos homens que eram mais influentes e mais importantes de sua época no Brasil. E além de sua contribuição no setor ferroviário, que foi a grande marca do Barão de Mauá, o Barão também investiu em outros negócios, como por exemplo a Companhia de Navegação no Amazonas, instalou companhias de gás no Rio de Janeiro e em Montevidéu, e ainda na década de 1860 instalou um cabo submarino de telégrafo ligando o Brasil à Europa e consequentemente ao resto de todo o mundo. Como um grande visionário, Mauá sempre acreditou no potencial do Brasil e defendia a industrialização como a chave para o desenvolvimento econômico do país. E se você gosta da cultura e da história do Brasil, visite a loja Toca do Tamanduá para usar uma camiseta como essa que eu estou usando, que representa o café, o nosso principal produto, tanto do século XIX quanto do começo do século XX. E para adquirir suas camisetas com um desconto histórico de 10%, utilize o cupom PROFTULUX ao finalizar sua compra. O link da Toca do Tamanduá para ver todas as estampas relacionadas à história e à cultura do Brasil eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário fixado. Lembrando que comprando qualquer camiseta utilizando esse cupom, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse. E agora vamos voltar para a história do Barão de Mauá. Atuando também na vida política do Brasil, Mauá foi eleito pelo Partido Liberal deputado entre os anos de 1856 e 1873, quando definitivamente abandonou a vida política. E esse foi um momento de grande turbulência na vida do Barão de Mauá, já que apesar do grande sucesso financeiro alcançado, Mauá enfrentou inúmeros desafios. Entre eles, a concorrência de empresas estrangeiras, especialmente inglesas, que tinham um imposto reduzido durante o período imperial, mas também a falta de apoio do governo imperial do Brasil.
Em meados do século XIX, durante a Guerra do Paraguai, o Barão de Mauá forneceu navios e suprimentos para a tropa brasileira. Mas Mauá não recebeu os devidos pagamentos pelos serviços prestados, o que o levou a ter grandes perdas financeiras nesse período. Mas nesse meio tempo, no ano de 1874, o barão recebeu uma nova titulação. Agora acumulava também o título de Visconde de Mauá. E apesar do espírito empreendedor, Mauá amargou também algumas falências, muitas por conta do descompasso do sistema econômico e empresarial do Brasil, que não acompanhava o ritmo intenso proposto pelo barão. Mas sem dúvidas, a falência que mais chama atenção na história do Barão de Mauá é justamente a de seu próprio sistema bancário. Após colaborar na refundação do Banco do Brasil no ano de 1851, Mauá fundou a sociedade bancária Mauá MacGregor, que chegou a contar, inclusive, com uma filial em Londres. Depois, Mauá investiu em Montevidéu, criando o banco Mauá e Companhia, com sede em Montevidéu e filiais em Córdoba, na Colômbia, Rosário, na Argentina, e Rio Grande, Belém e Rio de Janeiro, no Brasil. E através desses bancos, Mauá chegou até a emitir pagamentos para a tropa brasileira durante a Guerra do Paraguai. Porém, esses pagamentos nunca foram quitados, conforme eu já citei anteriormente. Em 1875, já concluída a guerra, o Brasil enfrentou uma grave crise financeira. E essa afetou diretamente os negócios de Mauá, levando o empresário gaúcho a decretar moratória e depois falência dos seus bancos. Nesse mesmo período, Mauá enfrentou graves acusações por ter feito negociatas durante a guerra e por ter especulado o câmbio em favor próprio em um momento delicado para a história do Brasil. E eu espero que você esteja gostando dessa aula de história sobre o Barão de Mauá. Mas não se esqueça que o seu apoio é fundamental para que eu possa gravar mais vídeos como esse. Então deixe o seu like, um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem se interessar por esse tema. E se você está assistindo essa aula por uma Smart TV, assim que acabar, pegue seu celular e deixe o seu registro, seu feedback sobre o que você achou desse conteúdo. Esse apoio, que parece pouco para você, para mim é extremamente valioso, porque é assim que o YouTube reconhece que essa é uma aula interessante e assim a plataforma pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Essa é uma ação que ajuda demais no engajamento tanto do vídeo quanto do próprio canal. E por falar em canal, se essa é a primeira vez que você assiste uma aula minha, se inscreva nesse canal. Assim você passa a fazer parte dessa comunidade histórica e não irá perder mais nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Mas se você acha que a história de Mauá acabou, calma que ainda tem mais. Em 1878, Mauá declarou falência de seus negócios. Ao mesmo tempo, apresentou todas suas inimizades políticas, tanto no Brasil quanto no Uruguai. Fatores que, segundo o próprio Mauá, colaboraram para sua derrocada. Mas também pesou sobre Mauá uma cobrança realizada pela construção da Estrada de Ferro São Paulo Railway, dívida adquirida com a Inglaterra através de um empréstimo que, segundo Mauá, poderia ter sido resolvida no próprio Brasil, caso a justiça brasileira tivesse atuado em seu favor. E apesar dos reveses financeiros que surgiram na parte final de sua história, o Barão de Mauá, como empreendedor e visionário, permanecem até os dias de hoje. Os feitos de Mauá e sua relevância na história nacional podem ser notados através das obras públicas criadas por esse empreendedor, como ferrovias e empresas de navegação, que contribuíram para a modernização do país e para o desenvolvimento econômico nacional. O Barão de Mauá foi um dos precursores da industrialização no Brasil, já que defendia a importância da produção nacional e a independência econômica do país. Por isso, o nome de Mauá foi eternizado em diversas cidades, ruas, instituições e monumentos pelo Brasil, em reconhecimento à sua importância histórica. E por isso, esse brasileiro se tornou um símbolo do progresso e do desenvolvimento do Brasil, consolidando sua figura como um dos importantes personagens da nossa história. O Visconde de Mauá morreu um pouco antes do fim do Império, em 21 de outubro de 1889. A causa da morte foi diabetes e aconteceu na cidade de Petrópolis. Antes de adoecer, Mauá havia prometido restaurar seu nome e quitar todas suas dívidas. E ele chegou de fato a quitar uma parte, cerca de 66% do que devia no momento de falência de suas empresas. Porém, para que isso acontecesse, foi preciso se desfazer de todos os seus bens,
como prédios, fazendas, sítios, terrenos e até mesmo louças e móveis. Na história do Brasil, a figura de Mauá é controversa, sendo vista como um grande empreendedor e visionário nacional, ao mesmo tempo em que é tratado como um idealista à frente do seu tempo e por isso incompreendido por muitos. E agora eu te pergunto, e você, após assistir essa aula, em qual perfil você enquadraria a ilustre figura do Barão e Visconde de Mauá? Responda aqui nos comentários para eu entender como você percebeu e compreendeu todos os fatos históricos ligados à figura de Mauá. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a história do Barão de Mauá. Se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre a incrível história do Barão de Mauá e a própria história do Brasil no século XIX, eu fico muito feliz. Para você que assistiu essa aula até aqui, vou deixar como sugestão um outro vídeo que eu já gravei sobre os Barões do Café, um tema relacionado à história do Barão de Mauá e que eu tenho certeza que você vai gostar também. Então vou te esperar em outros vídeos aqui do canal para falar mais sobre história. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é sempre te ajudar a entender a história. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!